a tatuagem tanto é bom no sentido de prender os criminosos, né? Como da identificação dos corpos. O cara comete um crime, o próprio Lessa, né? Que matou a Marielle, ele foi filmado por uma câmera naquele carro que ele passou, que conseguiu filmar o braço dele onde tem uma tatuagem. E ali é uma comprovação de... Não, ali ele usou eu não sei como é que chama, é tipo uma meia que com um tecido, né, que a testemunha que presenciou o crime, que era um morador de rua, ele viu um homem negro atirando. E depois se descobriu que não era negro. Ele colocou aquilo ali para passar desapercebido. E aquilo ele tinha tipo umas tatuagens, assim, uns desenhos. Na própria... Eu não sei tem um nome. Tem um nome específico. Aquilo ali, a ideia é proteger o sol, né? Mas ele usou para cometer o crime e evitar ser identificado. Né? E aí, como é que chegou nele? Por conta dessa... Não, foram várias coisas. Vários detalhes ali que se chegou. Falou que foram quantos presos? 70 presos. 70 presos no caso da Marielle? 70 presos. Eles dois, né? O Lessa e o Elcio Queiroz, mais 68 pessoas. E foi concluído o caso, então? O mandante ainda não chegou. Não chegou o mandante. Mas tudo... A motivação também não. Não se sabe. Nós temos ainda uma ideia, né? Mas não está ainda comprovado, que eu acho que quando se chegar o mandante a gente vai chegar a essa motivação. Né? Mas a importância dessa investigação foi tamanha, porque nós chegamos no fundo do poço da segurança pública do Rio de Janeiro. Nós chegamos ali a tudo de ruim que acontece no Rio de Janeiro. Né? E, assim, é importante, né, para a segurança pública, né, para a gente retirar esses criminosos de circulação e deixar eles realmente sem facilidade. Né? Depois eu fui no presídio tentar ver se a gente extraiu alguma coisa dele. Ele, não sei se você sabe, né, foi caveira. Sim. Ficou cedido muito tempo na Polícia Civil. Então ele tem uma formação completa. Ele é operacional e sabe investigar. Então ele para cometer o crime, ele pensou muito. São dois, né? Tem Tinha dois... um outro que morreu no confronto lá na Bahia, não é isso? Não, esse aí é do escritório do crime. Mas ele estava envolvido no caso? Não. A imprensa botou junto, não botou? Não, porque o Lessa, ele tinha uma proximidade com esses integrantes do escritório do crime. Como é que era o nome do cara? Adriano. Capitão Adriano. Isso. Então, ele, por essa proximidade, se chegou a suspeitar dos integrantes do escritório do crime. Não tinha nenhuma associação. Não, ele é tipo assim, conhecidos, né? Mas o Lessa sempre foi aquele cara de contexto, ele conhecia vários policiais. Muito respeitado, Glauco. Ele no meio policial. Antes desse caso aí. Ele é tipo assim, herói policial. Eu sei de histórias dele, tipo assim. Comunidade está aqui, você vai ingressar, lá em cima tem um grupo de criminosos, a equipe progride, chega um momento que está todo mundo encurralado, os bandidos descendo, vai matar todo mundo. Ele sai sozinho, vai pulando de laje em laje, vai lá, mata todo mundo e resolve sozinho. Então ele é um cara muito conceituado e treinado. Ele é um cara preparado tecnicamente, né? E esse episódio que eu fui lá no presídio foi muito interessante. Interrogar ele. Ele foi preso, interrogamos, não saiu nada. Aí deixamos esfriar, vamos voltar lá para insistir. Aí ele me viu e falou: pô, doutor, não fui eu que matei, não. Eu vou ser absolvido. E o meu maior sonho, olha isso, é sair daqui e tomar um chopp com o senhor num restaurante que eu frequento na Barra. O senhor não está sempre lá com o seu filho? Seu filho não é assim, 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 assim. Ele descreveu meu filho. Ou seja, quase que uma intimidação velada. Né? Tipo assim, ó, quase não, né? Pois não falou explicitamente, mas nas entrelinhas, né, a gente entende muito bem. Mas é o que eu falei antes, né, e falei para ele lá no dia, né? Falei, olha só, aqui não é nada pessoal. Aqui é um trabalho profissional e a gente está tentando chegar à autoria, né, e os mandantes. Né, para entender que, assim, ele sabe de mim, mas eu também sei dele. Então, tem que ser aquela coisa assim de... No caso aqui, o delegado, a autoridade sou eu. Então, se coloque no seu lugar, né? Não tente me intimidar, porque eu também tenho as minhas cartas na manga, né?
Então, para deixar claro que não é nada pessoal, né? Como eu disse, eu não vou ficar ali insistindo numa coisa que não é, vou embuchar nele, né? Algumas coisas. Então, ali foram testemunhas, provas científicas, telemática, muita telemática. No desenrolar das investigações, né, nós tivemos um problema sério com o Google, que não queria passar informações para a gente, né? E quando passou, foram, sei lá, teras de memória para a gente computar aquilo ali e fazer uma análise. Aí precisamos de utilizar, inclusive, inteligência artificial para fazer análise do material que nós conseguimos. Então, assim, se fosse fazer uma análise manual, uma análise de cada dado ali pelo policial, não acabaria nunca. Então, a gente utilizou ali a inteligência artificial para fazer o nosso trabalho de cruzamento de dados e chegar ali a algumas informações, né? Eu tenho muita convicção que esse crime vai ser solucionado. Eu, inclusive, dei essa declaração publicamente, né? Os repórteres que, na época, estavam acompanhando, eles estavam muito empolvorosos ali por conta dessa possibilidade desse desfecho, e eu tenho muita convicção que isso vai ter uma solução, Glauber. Eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. O que então, mas assim, ele foi preso como o executor. Isso. O que não se sabe é o mandante do Eu do costumo crime. dizer uma frase que eu digo que O autor intelectual. crime de mando ele depende de duas vertentes. Primeiro, que o executor confesse, ó, eu matei a mão de fulano. Sim. Segundo, que você faça o link dele com o mandante. E uma das duas coisas acontece. Ou seja, o Lessa, todo o contato dele com o mundo exterior, ele era muito sagaz nesse sentido, então não tem esse link. Não tem. Ele confessar, ele nega o crime até hoje. Não, ele não vai confessar nunca, porque ele é caveira. E pro cara que é caveira, Ele tá acostumado a ter tá acostumado a passar sufoco, e eu acho, né, que na cabeça dele, ele é um traidor se ele confessar. Se ele confessar e se ele indicar quem mandou, né, quem o contratou para fazer aquele Mas serviço. o que coloca ele como executor? Então, são várias provas, testemunhais, periciais e principalmente a telemática, que a gente conseguiu ali fazer uma conjugação de provas no sentido de que ele realmente estava no local do crime, hora, naquele momento, naquela rota. Entendeu? Não tem trazer o cara para a cena do crime, botar ele... Sim. Ele tinha diversos celulares. Eu, por exemplo, só tenho um. Sim. Por que o cara tem diversos celulares? É para alguma coisa errada. Né? Dele, particularmente, a gente conseguiu chegar a uma investigação de tráfico internacional de armas. Foi, inclusive, saiu no Fantástico. Tráfico internacional de armas. Ele importava peças... Teve uma decisão, acho que no STJ ontem, ou por esses dias, dizendo que ele vai a júri popular, né? Que houve um recurso, mas já determinando que ele vai a júri popular. Ele estava fazendo o que da vida? Ele é reformado, né? Ele tem uma perna amputada. Você sabia disso? Não. Ele sofreu um atentado, explodiram o carro dele. Rio de Janeiro. Aí, o que a gente soube depois, né? Que chegou ao meu conhecimento. O carro dele, explodiram o carro dele para matá-lo, só que não conseguiram. Ele amputou a perna. E nessa explosão, ele ficou atordoado, né, com a explosão dentro do carro, sangrando. Quando o bombeiro chegou para resgatá-lo, ele rendeu o bombeiro. Olha só. A gente não está falando de qualquer um. Está falando de uma pessoa extremamente preparada. Ele é um kamikaze. Ele é um cara que, assim, ele é casca grossa, entendeu? E imagina, o carro explode, o bombeiro chega, ele achou que o bombeiro ia matá-lo. Ele rendeu o bombeiro. Então, não estamos falando de qualquer um. É um cara realmente extremamente preparado. E você vai ficar pasmo. Residia a 1 quilômetro da delegacia de homicídio. Ou seja, ele estava próximo de nós ali. E ele foi... Quando que vocês conseguiram, depois de quanto tempo do caso, vocês conseguiram amarrar ele na cena? Ele foi preso um dia antes de completar um ano. Um ano.
Aí, inclusive, Ele tava morando próximo ali. próximo, ele mora na Já Sernambetiba. morava, sempre morou. Ele residia, inclusive, no condomínio do presidente Bolsonaro, né? Que não tinha nada a ver com os fatos, mas que fizeram na época essa conexão, porque ele residia ali. Quer dizer, um cara que vivia ali pela vizinho. Barra, conhecia todos Teve a os... história do interfone lá. Do porteiro, do né? porteiro. Aquela situação foi muito desagradável para todos. Nós mantivemos aquela informação sob sigilo total, porque nós sabemos da gravidade da situação, do problema. E depois, quando saiu na imprensa, nós vimos ali tudo que, né, aconteceu depois foi muito ruim, né? O porteiro, a gente interrogou ele, a gente conversou com ele, ele foi categórico em afirmar aquilo. Só que tomou uma dimensão que não dá mais para voltar atrás, né? O Ministério Público pegou o inquérito, trouxe para cá, para Brasília, né, por conta dessa citação, e teve aquele tumulto todo. Que, assim, inclusive eu que dou a declaração pública, no sentido que o presidente da República não tinha nada a ver com a história. Então, assim, houve um certo assodamento ali nesse momento, talvez por conta dessa entrada, né, do nome do presidente da República numa história. Por isso que fez federalizar a Não investigação? federalizou. Não? Não. Havia um pedido para federalizar e, inclusive, eu tive aqui em Brasília despachando com a ministra responsável pelo caso, explicando para ela tudo, porque uma coisa é você mandar aquele papel frio ali explicando as coisas, outra coisa é você falar diretamente, olho no olho, como nós estamos conversando aqui, sobre o que realmente aconteceu. E aquilo, se fosse federalizado, Glauber, ia ser uma desmoralização institucional. Sim. Desmoralização. Ela fala assim, a Polícia Civil é incapaz de solucionar esse tipo de crime. Um crime tão complexo. E essa situação do porteiro deu um desgaste na Desgastou muito, porque surgiu ali um tititi que o ex-governador tinha determinado ali que fosse feito dessa forma e não tinha nada. Nada. Assim, uma coisa que foi muito boa na gestão do ex-governador, ele teve lá seus problemas, mas ele nunca interferiu na nossa atividade policial.